Bom dia, crianças. Agora nós vamos dar continuidade aqui na unidade 3, eu me comunico, com o estudo do nosso gênero textual, História em Quadrinhos, ok? Então, vamos só lembrar um pouquinho aqui das características desse gênero textual. Cada quadrinho representa uma cena da história que está sendo contada. Por isso que o autor ele seleciona as informações mais importantes e comunica por meio de recursos visuais, como as expressões do rosto e do corpo das personagens, como o cenário, as cores variadas. E nós vimos que esses recursos visuais, eles estão presentes aqui, nessa historinha que está aí no material de vocês, na página 10, né? Nós vimos aqui as expressões do rosto e também do corpo do Haroldo aí no primeiro quadrinho, nos primeiros quadrinhos dessa primeira tira. Também temos a questão do cenário, onde que se passa essa história. Nós podemos perceber aí nos quadrinhos que aparece a mãe do Calvin e as cores, né? As cores que indicam diferentes momentos da narrativa. Aqui, nessa primeira tirinha, você observa que cada quadrinho que o Haroldo aparece aí está de uma cor, porque indicam diferentes momentos da narrativa, ou seja, cada um desses momentos que o Calvin estava usando, experimentando um óculos com uma cor, que é justamente essa cor do quadrinho, que era como ele via o Haroldo. No último óculos que ele experimentou, que foi o que o Haroldo julgou perfeito para o Calvin, ele foi quando ele se dirigiu à mãe. Observe que os quadros que aparecem a mãe dele estão da mesma cor deste último quadrinho aí do Haroldo, certo? Que foi quando o Haroldo fez essa constatação de que era o óculos perfeito para o Calvin e ele foi até a mãe pedir que comprasse. Ok? Então, essas cores não foram usadas por acaso. São elementos visuais que o autor usou para poder representar os diferentes momentos aí da história. Ok? E aí, nós começamos aqui a fazer a análise dessa tira por meio de algumas questões e nós vamos dar continuidade agora, certo? Então, seguindo, nós temos por que os quadrinhos mudam de cor. Então, como nós já falamos, como você já percebeu, porque nós fizemos aí também juntos a leitura dessa tira, foi porque as cores representam a visão de Calvin experimentando os óculos escuros com lentes de várias cores. E, além da mudança de cor, quais são as outras diferenças entre os quadrinhos? O que elas revelam? Que outras diferenças são essas? O que se apresenta também diferente são as expressões faciais e corporais de Haroldo. E o que elas revelam? Revelam o que o Haroldo acha de cada modelo de óculos. Seguindo, qual é a intenção do autor ao usar balões de fala além de expressões corporais? A intenção do autor é mostrar que Haroldo conversa com Calvin e reforçar as expressões de Haroldo. E, por último aí, pede para você observar a forma como a palavra não está escrita. Por que o autor escreveu a palavra dessa forma? Então, tá pedindo aí, olha, essas questões todas, elas se referem a quem, ó? Vamos observar aqui no slide anterior, quando diz a história está dividida em duas tiras, observando atentamente a primeira tira. Então, aqui está se referindo à palavra não, que o Haroldo usou aí no terceiro quadrinho, né? Por que a palavra não está escrita, né? Está escrita dessa forma. Foi para dar a impressão de que Haroldo está pensando na resposta, que ele parece meio em dúvida, ok? Então, agora, outro recurso visual que pode ser usado, isso está no material de vocês, lá na página 13, diz que as palavras em negrito, né?
as palavras em negrito também é um recurso visual. É por meio, usando as próprias palavras para poder fazer algum destaque. Né? E isso é feito também de modo intencional, certo, crianças? A escrita das palavras em negrito, também não só em negrito, mas também aumentar o tamanho das letras, né? O uso das letras grandes, ou repetir, né? Repetir letras. Então, a repetição de letras em algumas palavras também são recursos visuais que servem para indicar o tom de voz, os sentimentos e as reações das personagens diante de algum acontecimento. Então, nessa tira de Haroldo, nós temos aqui, olha, no terceiro quadrinho você tem a repetição de letras, né? Para expressar aí que ele estava em dúvida, que ele não tinha certeza se aquele óculos era bom para o Calvin, se era perfeito para o Calvin. Também temos a questão das palavras em negrito. Né? Foi usada uma palavra em negrito aqui na história, que foi justamente aqui pela mãe do Calvin. Você viu que o primeiro não dela está em negrito, está mais escuro do que as outras letras. Mas por quê? Para expressar o tom de voz da mãe do Calvin. Ela falou em tom mais alto e também brava. Então ela disse: não, absolutamente não. Devolva isso. Então, o primeiro não, ele foi num tom mais alto. Para expressar isso, o autor usou o negrito, o destaque em negrito. Ok, crianças? Então, nós podemos dizer que é um recurso visual, certo? E é isso que está se perguntando aí. Como que se explica a fala de Haroldo no último quadrinho da história? Quando o Haroldo é perguntado, no caso, quando o Calvin chega para o Haroldo e diz que mamãe disse que nem pensar, ou seja, mamãe disse que eu não posso levar esse óculos. E o Haroldo, ele disse, gente grande não tem gosto. Mas como que se explica essa fala do Haroldo? Porque para o Haroldo, a mãe de Calvin deveria comprar os óculos por terem ficado bem no menino. Se ela não os compra, é porque ela não tem gosto, é porque ela não sabe o que é bonito. Entenderam? E aí, nós vamos agora também falar algo muito importante, que é um outro recurso que é usado muito nas histórias em quadrinhos, que é a classe de palavra das interjeições, certo? Nas histórias em quadrinhos, as interjeições elas são importantes recursos para expressar com mais intensidade emoções ou sentimentos como admiração, entusiasmo, alegria, dor, medo, etc. Geralmente, as interjeições são acompanhadas de ponto de exclamação, certo? Mas são essas palavras e expressões que expressam com mais intensidade as emoções, os sentimentos, certo? Essas palavras e expressões são consideradas interjeições e é um importante recurso usado nas histórias em quadrinhos, tá? Então, vamos dar sequência com a nossa análise aí da tirinha, olha. Aí você tem a fala de Haroldo no último quadrinho da tira superior é: isso, perfeito. O que essa fala significa na história? Essa fala significa que o Haroldo encontrou os óculos ideais para Calvin. Que sentimento é expresso nessa fala? Aprovação, satisfação, contentamento. São esses sentimentos que o Haroldo revela quando ele diz isso, perfeito. Ok? Essas frases que foram usadas por Haroldo são interjeições. Que frases poderiam substituir essas interjeições? O que o Haroldo quis dizer quando ele disse isso, perfeito? Então, uma sugestão, ótimo, agora sim. Ou então,
Ó, nossa, ficou perfeito, ficou excelente. Esse é o óculos. São algumas sugestões. Com certeza você tem outras. Então, eu espero ter ajudado. Tenham um excelente dia. Deem continuidade também assistindo o vídeo sobre pronomes possessivos e respondendo às atividades que lhes foram sugeridas na agenda diária. Ok, crianças? Beijos da tia Gorete.